queremos muitíssimo ouvir a nossa querida jornalista Stephanie Costa. Boa noite, Stephanie. Obrigada por vir aqui conversar conosco. Seja bem-vinda. Feliz 2026 para você. Seja bem-vinda aqui ao Noite Brasil, Farol Brasil, agora com o Eribaldo Maia junto comigo. Aqui meu companheiro de jornada, todas as noites. E é isso. Olá, boa noite, Thalita. Boa noite, Eribaldo. Boa noite a todos que estão aqui nos assistindo. Boa noite, bom dia e boa tarde, né? Vai depender aí da hora que as pessoas vão assistir, né? Porque a gente sabe que fica gravado. Mas é um prazer estar aqui e poder trocar essa ideia com vocês. E pela primeira vez com o Eribaldo, né? Acho que eu nunca havia feito uma live aqui com ele. É um prazer estar aqui. Bom, então, eu queria começar, Stephanie, que eu já estou muito ansiosa para poder te ouvir, porque eu te acompanho, né, nas redes, acompanho seu trabalho, inclusive, né, as reportagens que você produz. E você esteve no final do ano na Venezuela, ali dias antes, inclusive, né, de ocorrer a invasão dos Estados Unidos, os assassinatos e o sequestro do presidente e da esposa do presidente Nicolás Maduro. Eu queria que você pudesse falar um pouco como é que estava o clima naquele momento, né? Nesses últimos dias, como é que nas conversas que você teve, os encontros, quando você estava lá produzindo as reportagens todas, o que se tinha mesmo de clima naquele momento? Bom, Thalita, nossa, aconteceram tantas coisas, né, daquele dia para cá, que parece que a primeira semana do ano, parece para mim que já tem umas 3 semanas, uns 3 meses já, em uma semana. Bom, eu estive em Caracas, né, na véspera do Natal, passei uns dias lá, fui fazer algumas reportagens sobre a situação, né, e por incrível que pareça, eu peguei um clima completamente festivo, né? Para quem não sabe, os venezuelanos gostam muito do período do Natal, né? Eles celebram com muita força e de uma forma bem diferente do que por exemplo, no Brasil ou até mesmo aqui, né? Nos padrões europeus. Então, eu pude vivenciar ali um clima de festa mesmo, de celebração. Claro que havia uma angústia, né? Porque a pressão dos Estados Unidos já era gigantesca, né? Se a gente começar a fazer aí o retrospecto, já havia aí os crimes, né, no Mar do Caribe, no Mar do Pacífico, mortes, né, de pescadores, de pessoas inocentes. Já tinha ali um bloqueio naval, né, que havia sido imposto, e também um bloqueio aéreo. Tanto que foi uma das dificuldades, né, que eu enfrentei. Eu tive que ir primeiro para Cuba, para depois ir para Venezuela, porque não havia mais voos diretos, né? Nem não tinha voo nem da Colômbia para Venezuela, do Brasil, muito menos daqui. Então eu tive que fazer essa ponte aí, que inclusive foi bom porque eu pude passar 2 dias em Cuba e ver também como que estava a situação lá. Mas na Venezuela, o clima, como eu te disse, era um clima de festivo, né? Só que existia, claro, a angústia, uma dúvida, né? Se o Trump atacaria o território venezuelano nas vésperas, né, do Natal ou do Ano Novo. Eu acho que o marco, assim, o ponto que fez com que as pessoas fizessem assim, ufa, foi aquela coletiva que o Trump tinha anunciado, né, na Casa Branca, e que havia aí boatos de que ele poderia decretar guerra contra a Venezuela oficialmente. E naquele dia ele sequer citou a Venezuela, né? Então foi meio que, vamos dizer assim, um certo alívio. Mas da percepção das pessoas, né, como um todo, e aí eu falo como um todo porque eu falei com trabalhadores, falei com empresários, com políticos, né? Estive na presença de um dos últimos eventos do Maduro, do presidente Nicolás Maduro, e o que eu pude perceber é que havia ali uma unanimidade no sentido de que o país precisava apelar para a paz. E isso eu incluo a oposição, porque a gente sabe, né, que se fala muito da extrema-direita, né, da Venezuela, a oposição da extrema-direita, que eu prefiro muitas vezes nem chamar de oposição, são golpistas,
né? São pessoas de extrema direita. Existe, sim, uma oposição na Venezuela, que inclusive critica o governo Maduro, e aí é uma questão deles, né, dos problemas, da forma como esse governo tem desencadeado as coisas, mas existia ali uma união do povo, no sentido de que não seria uma intervenção militar e uma agressão estrangeira que resolveria os problemas da Venezuela. Isso era meio que um consenso, né? Eu conversei com pessoas que, por exemplo, odeiam Maduro, mas falavam, olha, apesar de eu odiá-lo, de todas as críticas, né, das coisas que eu discordo frontalmente, eu sou totalmente contra uma invasão militar, né? Eu respeito, a maioria das pessoas ali na Venezuela tem uma consciência a respeito da soberania, né, do país, a questão da autodeterminação dos povos, e por mais que exista erros internos, né, e decisões políticas tomadas, o povo venezuelano tem muito orgulho, né, da sua história, né, da sua libertação, da Revolução Bolivariana, né, do legado que o Hugo Chávez deixou, né. Eu entrevistei também muitas pessoas que, por exemplo, não gostam do Maduro, mas são chavistas, né? Então, de forma assim, geral, existia ali uma expectativa de que a postura do Maduro, né, nas últimas semanas, de pedir pela paz, de dizer que a Venezuela era um país pacífico, que o povo venezuelano não tinha absolutamente nada contra o povo estadunidense, que a agressão partia dos Estados Unidos e não da Venezuela. Isso meio que criou ali uma certa, vamos dizer assim, uma esperança de que Trump e os Estados Unidos não atacassem. Mas, infelizmente, né, não foi isso que aconteceu. Um dia depois do Ano Novo, né, a Venezuela foi atacada de forma brutal, covarde, né, e criminosa, e que acho que vocês mesmos aqui já devem ter falado várias vezes, que rasga todos os direitos, rasga o direito internacional, rasga os direitos humanos, e é a diplomacia através da força, né? Porque hoje a gente tá mais que provado que o direito internacional ele vai ser guiado aí por quem tem armas nucleares, né? Quem tem força bélica, né? Acho que esse é um momento muito preocupante para quem defende a diplomacia, a paz, né? E outros meios aí de negociação. Olá, Stephanie, tudo bem? Tu falou algo que tem aparecido muito aqui no chat, que é justamente essa questão da fragilização, ou talvez derrocada, não sei como seria o certo, do direito internacional, dessas instituições internacionais, como a mais falada aqui é a ONU, né? O pessoal sempre fala para que serve a ONU e todo esse tipo de coisa que vem sendo acompanhada nesse debate sobre a completa ingerência da ONU em relação a esses conflitos, não só na Venezuela, mas em outros conflitos mundiais. Como tu está enxergando esse momento, né, que tu está falando que é bastante difícil, se tu enxerga que há um horizonte bélico por parte do mundo, da ofensiva dos Estados Unidos na América Latina, especialmente para nós latino-americanos, mas também na Groenlândia, se tu enxerga que isso pode, de fato, escalar. Na internet eu tenho visto muita gente falando sobre Terceira Guerra Mundial e todo esse tipo de coisa, que às vezes eu acho que é muito também uma coisa de internet, né, das pessoas chamarem atenção, mas o fato é que há alguma elevação do tom bélico no mundo. Isso pode levar a uma generalização do conflito, ou tu acha que isso é mais um tipo de ameaça numa nova conjuntura em que o que fala mais alto é realmente o poder bélico e não mais o poder diplomático? Olha, foi até bom você citar, né? Você citou a questão da Groenlândia, porque chega a ser cômico, né? O que a gente está vivendo aqui na Europa, né? Com os ataques de Donald Trump à Groenlândia, enquanto a gente teve que lidar aqui com um discurso diário de que o inimigo é a Rússia, o inimigo é o Putin, quem ameaça invadir um território aliado são os Estados Unidos, né? Então, as pessoas aqui, elas estão ainda meio que confusas, né? A ficha ainda não caiu. E aí, é uma coisa que fica provado em relação a quem realmente está disposto ali a fazer um jornalismo, né, a se pautar pelos fatos, e quem faz mera propaganda, né? Quantas e quantas vezes a gente não falou, não alertou
que o real perigo não estava na Rússia, né? O real perigo estava nos Estados Unidos. Sobre essa questão da Terceira Guerra Mundial, bom, ao meu ver, a gente já está em guerra, né? Eu acho que as pessoas no imaginário, né, pensam que quando a gente fala de guerra mundial, pensa na Primeira e na Segunda Guerra, obviamente, porque são os exemplos que a gente tem. Mas uma guerra hoje, ela dificilmente será nos moldes, né, daqueles tempos. Se a gente for parar para pensar friamente, já existe um colapso, né, do direito internacional e da ordem. O próprio Macron falou isso, né, no discurso dele em Davos. Ele falou: olha, o mundo está sem regras, o mundo está sem lei, né? Tudo agora é a base da força. E quando existe uma imposição da força, a probabilidade de conflitos se escalarem é muito grande, porque não são todos os países, por exemplo, que vão ter a postura que geralmente os europeus têm, né, que é uma postura de subserviência, de abaixar a cabeça, de aceitar tudo que os Estados Unidos mandam, né? Porque, convenhamos, no pós-Segunda Guerra Mundial, a Europa virou praticamente um território estadunidense. Quem manda aqui são os Estados Unidos, né? E hoje, inclusive, Trump deixou isso muito claro no seu discurso, né? Além de humilhar a União Europeia, ele humilhou a própria OTAN, né? Ao dizer que sem ele, sem o poder dos Estados Unidos, a OTAN seria incapaz, por exemplo, de proteger, né? A Dinamarca seria incapaz de proteger a Groenlândia. Então, eu acho que a gente já está vivendo uma guerra a nível global, né? Eu não imagino que a gente vá viver, pelo menos por agora, um confronto como a gente viu no passado. Eu acho que uma potência bélica como os Estados Unidos vai procurar ali primeiro ir desestabilizando regiões que afetam a sua hegemonia no mundo, né? E quando a gente pensa nisso, a gente pensa em quem? China e Rússia, principalmente a China, né? É visível que essa escalada e essa demonstração de força por parte da Casa Branca tem a ver com os seus interesses por conta do espaço que a China ganhou aí no mundo, né? Claro, a China não é uma força, uma potência militar como são os Estados Unidos, mas já é uma potência econômica, né, e tecnológica, que é algo que incomoda muito Washington, né, que sabe que está aí atrás nessa corrida. Então, eu acho que a gente já vive um momento muito crítico, e eu posso dizer isso porque eu tive em vários conflitos, né? Eu trabalhei na guerra da Ucrânia, eu estive na Rússia, nas cúpulas do BRICS, eu estive na guerra do Líbano, eu estive agora no conflito, né, na questão da Venezuela, né? Então, o ano passado eu tive a oportunidade também de cobrir as eleições no México, né, as eleições judiciais, que também era um momento ali de muita tensão, né, querendo ou não, né, México e Estados Unidos ali também tem um embate, né, histórico ali, são países que fazem fronteira, então também existe uma pressão muito grande. Estive em Cuba, né? Então, eu acho que já existe essa tal guerra, né, que se fala. Claro que não é como as pessoas falam na internet, a Terceira Guerra todo mundo vai ao mesmo tempo um guerrear com o outro, tal, até porque a gente está falando de potências que possuem armas nucleares, né? Um território todo pode ser dizimado em questão de segundos. Então, isso que é muito preocupante, né? Outra coisa que as pessoas não... Acho que muita gente ainda não está preparada para esse debate, mas eu acho que ele é de extrema importância falar sobre essa questão da proteção militar, né? O Brasil, por exemplo, é um país que é totalmente fragilizado, né, nessa questão da sua defesa. A gente tem aí um exército e forças armadas golpistas, né, que não tem nenhum sentido de patriotismo de fato, né, de proteção do seu povo. Pelo contrário, é um exército que massacra o seu próprio povo, que tenta, né, entregar o Brasil na primeira oportunidade que encontra. Então, acho que esse é um debate necessário, que deveria ser feito, mas que tem que ser de forma mais pragmática, né, nem sem tanta, vamos dizer assim, ilusão, né? Claro, cobrar as Forças Armadas e o Exército Brasileiro pelo seu passado, fazer com que eles paguem pelos crimes cometidos, mas, ao mesmo tempo, pensar numa reforma, né? Pensar numa estruturação, algo que, infelizmente, né, o atual governo, né, o governo Lula, não conseguiu fazer até o momento. Então, acho que é um momento, assim, de alerta, né, que a gente tem que procurar
se defender, mas, ao mesmo tempo, buscar soluções próprias. Não vai ter nenhum salvador, né? Nenhuma pessoa que vai nos salvar, enfim. Acho que é mais ou menos por aí. Bom, queria só voltar na questão da Venezuela, Stephanie, porque você fez uma reportagem, né? Você produziu uma reportagem para o Opera Mundi, porque você esteve junto com o MRT, o Movimento Revolucionário Tupamaro, que é um coletivo que tem representação parlamentar, tem um número, né, ali de militantes, e eu imagino que em contato com eles, eu queria muito te ouvir sobre esse pós, né? Como é que está dentro do que você tem de conhecimento, enfim, né? Com a experiência e do tempo que você passou agora no final do ano na Venezuela, o que vocês têm de informação neste momento? Como é que está o contexto, a conjuntura na Venezuela com esta presidente interina, digamos, mas que é alinhada ainda, né, ao governo, enfim, não necessariamente ela é entreguista, pelo menos ao que parece, mas como é que está o clima, né, em relação ao contexto mesmo na Venezuela nesse pós-invasão, nessa prisão do Nicolás Maduro, inclusive aproveitar até para te ouvir, dentro do que você tem de informação e possa passar para nós, sobre como é que está em relação porque também não se fala mais, como a gente está agora falando muito de Groenlândia, né? A questão da Venezuela parece que ficou um pouco mais de escanteio, digamos. Mas a questão do julgamento do Maduro, né? A própria questão mesmo daquilo que ele é acusado, que é completamente mentiroso, sobre ele fazer parte de uma organização internacional de narcotráfico, o cartel, de um cartel que não existe, né? Que não existe, exatamente. Como é que está essa discussão assim lá e dentro do que você pode passar para nós mesmo agora, né? Nesse momento posterior à invasão e ao sequestro do presidente? Então, no dia do ataque, foi assim, um momento de consternação, né? Porque apesar da gente ter uma ideia, ninguém está preparado para um bombardeio, né? As pessoas não têm noção do que é viver um bombardeio, né? Então, quando eu passei a conversar com as pessoas logo após as explosões, né, e o ataque dos Estados Unidos, existia ali uma tensão e um pânico, um medo generalizado e muitas informações desencontradas, né? Tanto que em alguns momentos a gente achava que o sistema de defesa aéreo tinha funcionado no palácio onde está os restos mortais de Hugo Chávez, me fugiu da memória aqui. E aí depois não, a gente ficou sabendo que nada funcionou, que a operação foi tão certeira que foi capaz de anular, né, qualquer tipo de defesa por parte da Guarda Bolivariana e da própria segurança do presidente Maduro, né? Tanto que vocês viram, 32 cubanos foram assassinados, né? Friamente assassinados, e a operação foi um sucesso no sentido de que estamos falando da maior potência bélica do mundo, né? Então é normal. Mas hoje na Venezuela, o clima é um clima assim de muita incerteza, né? É um clima de desconfiança, porque as coisas foram se desenrolando e muitas pontas ainda, né, estão soltas, muitas coisas ainda não foram explicadas, mas o que existe é um sentimento de unificação. Você estava falando da Delcy, a Delcy, ela tem um histórico muito grande, né, de militância e de conhecimento a respeito da política venezuelana, né, a questão econômica, né, da Venezuela também, sempre foi o braço direito aí de Nicolás Maduro, né? Na Venezuela você não elege o vice-presidente, né, foi Maduro que escolheu Delcy para assumir, e o discurso nesse momento precisamos manter a calma, precisamos manter a ordem, né, fazer com que o país não entre em colapso, precisamos manter, assegurar, né, serviços públicos,
né, coisas básicas do dia a dia, do cotidiano das pessoas, que faz com que a população siga adiante, né, apesar de ter vivido um trauma tão grande, né? Nunca na história um país da América do Sul, da América Latina, foi bombardeado, né? Então, assim, é algo chocante. Mas, sim, existem dúvidas, né? Existem mais perguntas do que respostas, mas no conduzir aí do governo e da atuação, o que o governo da Delcy tem demonstrado nós estamos aqui, estamos preparados, né, para dar continuidade ao governo, mas sem, em momento algum, deixar de dizer que o presidente legítimo é Nicolás Maduro, o presidente está sequestrado, né? Nós estamos tendo que negociar praticamente com uma arma na cabeça, e não é fácil quando você, né, tem que negociar com o seu sequestrador, né? Então, imagina, as pessoas ficam criticando, mas está mantendo relações econômicas com os Estados Unidos, vai mandar barril de petróleo para os Estados Unidos. Gente, a Venezuela nunca deixou de negociar com os Estados Unidos. Pelo contrário, foram os Estados Unidos que cada vez mais foram aumentando as sanções, estrangulando cada vez mais a economia venezuelana, tanto que logo após o sequestro do Maduro, não sei se vocês se recordam, o Trump chamou uma reunião com as principais empresas de petróleo, e eles mesmos falaram naquela coletiva que eles saíram da Venezuela por conta das sanções que os Estados Unidos aplicou em cima da economia venezuelana, né? E isso, querendo ou não, dificulta o investimento em infraestrutura, né? Porque extrair petróleo requer investimentos, né? Um grande investimento. Então, assim, nunca houve uma paralisação de fato, sempre teve as negociações, né? E a Venezuela também sempre tentando buscar aí outras parcerias, né? Com China, com a Rússia, né? E também na questão da solidariedade. Hoje, Cuba está sofrendo uma situação muito complicada, porque dependia do petróleo venezuelano, né? A Venezuela fornecia petróleo. Quando vem aí o bloqueio naval, isso foi uma porrada muito grande, né, para Cuba. Poucas horas que eu fiquei no aeroporto de Cuba, na ida, a energia caiu 2 vezes. E depois, né, fui dar uma volta por Havana, e assim, era de partir o coração ver a cidade às escuras, né? Filas e filas de carros para tentar abastecer, regiões completamente apagadas, e quando você tem um problema com a energia, consequentemente você tem um problema com a água, enfim, são situações muito críticas, e que, infelizmente, a maioria dos analistas, principalmente aqui na Europa, finge que são meros detalhes, né? Acham que a situação crítica do povo venezuelano, né, a forte inflação e o êxodo de venezuelanos foi simplesmente por erros do governo, por erros internos, o que não é verdade, né? As sanções, os bloqueios econômicos impostos pelos Estados Unidos fizeram com que a Venezuela tivesse cada vez mais dificuldade para se reerguer. Entretanto, nessa minha última ida à Venezuela, eu pude ver um país que se voltou para a produção interna em várias coisas. O café, por exemplo. Hoje, a Venezuela tem mais de 50 mil agricultores, né, cadastrados no Ministério da Agricultura. Eles produzem café em 21 estados, né, e não só café, outros produtos, né, tentou, de certa forma, ativar a sua produção interna, e é um dos países que, se vocês olharem, mesmo com todo esse drama, né, imposto aí pelos Estados Unidos, todas essas imposições, foi um dos países que mais cresceu na América do Sul, né, e que conseguiu, por exemplo, se fortalecer na questão alimentar, né, se autoabastecer. Então, assim, a situação na Venezuela é uma situação complexa, não é fácil. Eles têm, sim, muitas coisas para serem resolvidas, mas são coisas que têm que ser resolvidas pelo povo venezuelano, né? São eles que têm que mirar, né, e decidir o futuro que eles querem para o seu próprio povo. Não acho que é uma intervenção estrangeira que vá resolver a situação, e isso é um consenso na maior parte da comunidade, exceto aí os golpistas, né, nível Maria Corina Machado, que, né, são pessoas, assim, deploráveis, que se humilham, que entregam o país no primeiro Nobel da Paz que encontra por aí. Então, eu acho que, nesse momento,
o foco, tanto do governo da Venezuela como do próprio povo, é tentar manter a calma, tentar manter o país de pé, né, para, então, poder ir negociando do jeito que dá, né, tentar pedir e clamar pela libertação de Nicolás Maduro e Cília Flores. Aproveitando esse gancho que tu colocou no final, existe tratativas para tentar libertar Maduro? Como o povo venezuelano tem, eu vi que teve protestos, passeatas para pedir a liberdade de Maduro, mas como isso tem sido encarado também pelo governo venezuelano e qual a real possibilidade dos Estados Unidos, num acordo com a Venezuela, conseguir libertar Maduro, né? A gente viu algumas cenas dele, ele tentando demonstrar muita força, né? Aparentemente, nas fotos você via ele tentando demonstrar uma grande força, o que, ao meu ver, foi uma postura muito acertada dele, muita frieza também, né? Todo mundo estaria completamente desesperado. Mas ele manteve a frieza e passou essa imagem de muita força. Eu acho que isso também terminou ajudando o governo bolivariano de manter as coisas mais calmas. Mas há essa brecha, há essa possibilidade. É possível vislumbrar a liberdade de Maduro em algum momento? Eu acho que essa é a principal pergunta e que ninguém tem uma resposta concreta. Se a gente pensa, por exemplo, nos revolucionários, né, na Guarda Bolivariana, nas milícias, né, cívico-militares, e inclusive, né, a Thalita falou da reportagem que eu fiz com os Tupamaros, que, para além de um partido, possui um braço armado que estava ali se preparando. Eu acho que isso é que vai definir, né, o futuro da Venezuela, se o povo venezuelano vai aceitar fazer tudo que Donald Trump quer para a libertação de Maduro, ou se os venezuelanos vão para a luta, vão para o embate para defender a sua soberania. E aí se fala muito da questão de uma guerra prolongada, que é outra. Eu fiz uma reportagem, entrevistei também uma liderança, né, de um movimento popular da Venezuela, e ele fala justamente sobre isso, que vai depender muito de como o governo vai responder às imposições, né, que a Casa Branca vai colocar aí. Só que, assim, existe uma certa paciência, um cuidado muito grande também, né, porque, como eu disse, é muito difícil você negociar com uma arma na cabeça, né, é muito difícil você negociar quando você não está ali num pé de igualdade, né? Existe um desequilíbrio muito grande. E tanto a Venezuela como qualquer outro país da América do Sul já está observando, assim, vendo que vai ter que encontrar soluções por conta própria. Não adianta pedir socorro para a China, não adianta pedir socorro para a Rússia, não adianta, nesse momento, achar que, por exemplo, o BRICS poderia fazer alguma coisa, né? Até porque, se a gente olhar a conjuntura, né, e olhar até para o próprio Brasil, né, o Brasil ajudou muito, infelizmente, a enfraquecer essa ideia, né, de BRICS e de um olhar diferente, né, contra-hegemônico, contra essa hegemonia dos Estados Unidos, né, ao vetar a Venezuela. Muita gente se pergunta, poxa, se o Brasil não tivesse vetado a Venezuela lá em Kazan, será que, né, tudo isso teria acontecido? Bom, não sei, vai ficar aí a pergunta, né, não tem como a gente analisar algo que não aconteceu, mas é um fato. E a Venezuela é um país agora, nesse exato momento, que tem apelado muito para a solidariedade internacional, né? Solidariedade principalmente dos seus vizinhos, porque, querendo ou não, o ataque à Venezuela é um ataque à América Latina, é um ataque a todos nós. E todos nós somos, vamos dizer assim, indefesos, né? No sentido de que nós não temos uma força militar para responder qualquer tipo de agressão. Então, a gente vai ter que fazer tudo na base da diplomacia, da negociação, né? E essa é uma tarefa difícil não só para o governo venezuelano. Claro que agora, para eles, é muito mais difícil, mas é uma tarefa difícil para nós também, né? Para o governo Lula, que inclusive Brasil, ano de eleição, né? Tanto no Brasil, na Colômbia também, né? Que foi um outro alvo aí do presidente Donald Trump, o próprio México. Então, assim, eu acho que as coisas
agora elas têm que ser feitas com muita cautela, né? Você tem que ser pragmático, tem que ser racional, muito mais pragmático e racional do que emocional. Então, acho que nesse momento essa, vamos dizer assim, a ordem das coisas na Venezuela, ter aí o máximo de pragmatismo possível e tentar reverter essa situação, trazendo o menor dano possível para a população venezuelana. Tá muda. Tá sem áudio, Thalita. Agora sim. Eu queria te ouvir sobre Portugal. Eu vi que você também produziu uma matéria falando da prisão de pessoas ligadas a grupos neonazistas, né? Essa ascensão dessa extrema-direita também está em Portugal, inclusive você foi uma das vítimas de pessoas ligadas a esses grupos. E aí você justamente está falando dessa prisão, quer dizer, Portugal tem, pelo menos, né, por parte da justiça, do governo, de alguma forma, tem feito um enfrentamento a esses grupos. Este é um ponto. E o outro ponto que eu queria também te ouvir é sobre como Portugal, especificamente, tem se posicionado em relação a essa questão que a gente está vendo dos ataques do Trump à União Europeia como um todo, né? Você falou um pouco, mas falando de Portugal em si, né, dentro do que você está acompanhando. Eu vou começar pela última pergunta. O posicionamento de Portugal em relação à Venezuela, por exemplo, foi um posicionamento vergonhoso, né? O primeiro-ministro português, o Luís Montenegro, bem como o ministro de Relações Estrangeiras, né, Paulo Rangel, praticamente endossaram ali o ataque à Venezuela com a desculpa de que os Estados Unidos estavam levando a liberdade para a Venezuela e livrando o povo de um ditador, né, um ditador sanguinário. Então, assim, foi uma postura lamentável que, inclusive, foi criticada por muitas alas da direita aqui em Portugal, né? Muita gente ficou, assim, surpreendido porque viu que podem ser os próximos, né? E aí a Groenlândia não me deixa mentir. Então, a posição do governo aqui foi, assim, bem vassala, e é algo, assim, que não é muita novidade. Portugal tem tido uma postura pró-Estados Unidos, assim, escancarada, de uma forma que beira a humilhação, sabe? Então, foi mais ou menos isso daí, é um posicionamento que, infelizmente, parece que o governo insiste em ter, né? Acham, como eu disse, que a ameaça ainda é a Rússia, né, o Putin, e não os Estados Unidos. E isso também tem muito a ver com a questão da guerra na Ucrânia, né, que é outro conflito, né, que teve, né, a Rússia invadiu a Ucrânia, mas por motivos diferentes do que a gente está vendo acontecer na Venezuela, né, que a gente está vendo, que a gente viu, por exemplo, a questão da Palestina. A questão da Palestina é algo que é sem precedentes na história, né, e na Venezuela é uma das coisas que eu pude ver, né, que me marcou muito, a solidariedade do povo venezuelano com a Palestina. É uma coisa, assim, bonita mesmo de se ver. Eu visitei o mausoléu de Hugo Chávez, e do lado da bandeira da Venezuela, né, tem uma bandeira da Palestina, em cima de onde estão os restos mortais de Hugo Chávez, tem uma bandeira da Palestina. Qualquer lugar da Venezuela que você vá tem alguma alusão ou homenagem aos palestinos, porque eles sabem que o que estão fazendo na Palestina é o que querem fazer na Venezuela. Então, o posicionamento de Portugal tem sido assim, né? Em relação à questão da Palestina, por exemplo, Portugal é um país que está completamente alinhado a Israel, né? Já falei aqui várias vezes de figuras, né, do governo, pessoas influentes que estão sempre tomando cafezinho e champanhe na embaixada de Israel, que endossam, né, a ideia de que o que Israel faz não é um genocídio, enfim, essas coisas assim meio absurdas. Agora, em relação à questão dos nazistas, né, ontem foi um dia histórico, né, 37 neonazistas foram detidos, né, numa operação chamada Operação Irmandade, que contou aí com a Polícia Judiciária, e esse grupo que foi, onde essas pessoas foram detidas, é um grupo chamado 1143, que é coordenado por Mário Machado,
né, que é uma figura neonazista, vamos dizer assim, emblemática aqui em Portugal, né, ele tem um histórico bem extenso, inclusive ele está preso, né, e uma das coisas que fez com que a operação acontecesse é porque ficou, vamos dizer assim, pelo menos as investigações mostraram isso, né, de que ele estava operando o grupo de dentro da cadeia, e esse é um grupo que tem várias figuras, assim, lamentáveis, né, além de ter ligação com o Chega, né, que é o partido do André Ventura, da extrema-direita, existem filiados entre os detidos, né, é um grupo que já prestou apoio público a André Ventura por diversas vezes, inclusive agora, né, porque o André Ventura foi para o segundo turno nas eleições presidenciais aqui em Portugal, ele vai disputar com o Antônio José Seguro, que tem o apoio aí do Partido Socialista, e são figuras, assim, de alta periculosidade, né, foram apreendidas armas, o diretor da Polícia Judiciária disse que essa operação, inclusive, foi realizada para evitar mortes, né, porque existe um histórico de mortes aqui em Portugal. Para quem quiser pesquisar, aí tem um caso muito conhecido, né, que foi do Alcindo Monteiro, que foi assassinado por um grupo de neonazistas em 1995, né, cabo-verdiano, e que era um grupo no qual o Mário Machado também fazia parte. E dentro desse 1143 há também o elemento que me ameaçou, né? Que me ameaçou de morte, que está preso também, né? Ele foi preso no ano passado e eu consegui uma medida histórica, porque nunca aqui em Portugal alguém que tenha sido detido por discurso de ódio e ameaças tenha ficado em prisão preventiva, né? Porque geralmente eles vão, prestam depoimento, né? Eles dão lá uma medida coercitiva, que seria tornozeleira eletrônica, ou se apresentar na polícia, mas no meu caso, por exemplo, o rapaz está preso até hoje, né? Isso mostra que a situação ali, o que se encontrou, né, foi grave. E eu tenho, né, colaborado, né, com as investigações, até porque eu entrei com um processo no Ministério Público em 2024, quando eu recebi a primeira ameaça de morte, e aí só o ano passado, quando esse mesmo rapaz me ameaçou novamente, né, oferecendo aí 100 mil euros pela minha cabeça, é que eu dei entrada num outro processo na Polícia Judiciária e, desde então, muitas operações, né, foram acontecendo. E a de ontem foi, assim, muito importante, porque já colocou aí, atrás das grades, 37 neonazistas, né, que tem aí ligações com o André Ventura e com o Chega, como eu já havia dito, e que está sendo agora, por incrível que pareça, representado por uma brasileira. A advogada do Chega é uma brasileira, uma advogada do Porto, bolsonarista, né, que endossa o discurso de que, não são nazistas, né, são pessoas que são, ela diz que é um grupo de convívio, e que o Chega não é um partido anti-imigração, ele só quer que a imigração seja regular, né, regularizada, o que a gente sabe que não faz o menor sentido, é um projeto altamente fascista, né, infelizmente, no país do 25 de abril, né, o país que acabou de celebrar aí 50 anos da Revolução dos Cravos. Xenofóbico, racista, né? Tem uma das ofensas que eu vi contra você, Stephanie, inclusive a pessoa fazia uma ofensa racista, porque daí a dinâmica na Europa é muito diferente em relação a racismo, xenofobia aqui no Brasil, né? Então, não ser europeu, ser latino-americano, para eles já não é branco. Aí tem uma questão sobre isso. Então, eu vi essa ofensa, né, dentro dos ataques violentos que você recebe por parte dessa gente. E aí o camarada Palpatine, desculpa, eu te atravessei, né, Eri? Eu não sei se você queria fazer uma pergunta. Não, pode fazer a pergunta do chat. Tá, não, é porque, só para pegar o gancho da fala da Sim, Stephanie, total. tem a ver com o Chega, né? Acho que é um pouco do que você está falando até, Stephanie. Como é que você está vendo a situação do Chega nesse momento e muitos brasileiros que estão aqui, né? Ela está perguntando se, em razão justamente, né, dessa ascensão, né, do Chega, e que se há de fato brasileiros cogitando voltar para o Brasil em razão dessa direita anti-imigração que tem ganhado mais força.
Sim, muitos brasileiros não só querem, como muitos já voltaram, né? Ou voltaram, ou migraram para outro país. Claro que ainda é uma parcela, não é uma parcela tão significativa ainda, né? Porque é aquilo, a classe trabalhadora, que é a maior parte da comunidade, né? Infelizmente não tem essa opção de que, eu vou simplesmente mudar, né? A gente tem toda uma vida, trabalho, família, enfim. Mas sim, existe nas conversas, por exemplo, conversas de bar, né? Quando você fala com as pessoas, com as comunidades, a gente sente uma revolta, um desânimo, né? Uma vontade de deixar, porque não é só o discurso xenófobo e racista, que já é algo muito grave, né? São as práticas do dia a dia cometidas, inclusive, pelo Estado português, né? O Estado português vem cometendo crimes contra os imigrantes a partir do momento em que o próprio Estado não cumpre as regras que ele mesmo impõe, né? Ele impõe regras, mas tira a oportunidade para que os imigrantes, por exemplo, busquem a sua regularização, né? Porque o Estado falha. Eu conheço pessoas aqui em Portugal que já estão há mais de 4 anos, 5 anos, tentando renovar a sua permissão de residência, que é algo que você vai, sei lá, em São Paulo se chama poupa-tempo, né? Dependendo da região do Brasil, muda o nome, mas em São Paulo, poupa-tempo. Você vai lá e renova o seu documento. Muitas vezes você sai com o seu documento ali na hora, né? Aqui não, aqui existe todo um entrave, né? E muito por conta da má administração, né? Por conta de problemas deixados pelo Partido Socialista, que foi governo durante muito tempo, né? E que, inclusive, o André Ventura e o Chega batem muito nisso, né? Tentam resgatar, falar, olha, os problemas que a gente está vivendo aqui hoje, muitos deles são heranças do Partido Socialista. E nesse ponto, né? Nesse ponto específico, de certa forma, ele tem razão, né? A ascensão da extrema-direita e a ascensão do fascismo em Portugal vem muito da falta da esquerda, né? De uma esquerda tímida, de uma esquerda que vota muito mais com a direita do que com a esquerda, né? Se você olhar as votações na Assembleia da República dos últimos anos e pegar especificadamente como o PS votou, você vai ver que muitas vezes o PS esteve ali ao lado do PSD, né, que é um partido do primeiro-ministro, partido de direita, esteve ao lado da Iniciativa Liberal, do CDS, que são legendas à direita. Então, hoje o que a gente vive aqui é algo assim muito grave, sem precedentes. A comunidade brasileira, e não só, né, a comunidade imigrante como um todo, sofre uma humilhação diária, né? São crimes que são cometidos assim todos os dias, né? Ao ponto de você não conseguir levar a sua vida, né? Tocar a sua vida. Você fica ali no entrave burocrático porque existe uma disputa política, né? Dentro das instituições. E querendo ou não, né? Nessas horas, o lado mais fraco é que acaba pagando, né? E ao contrário do que o André Ventura e esses estúpidos do Chega dizem todos os dias, né? Os imigrantes são os que mais sofrem. Os imigrantes não vivem de subsídio, pelo contrário, são os que mais contribuem para a previdência social do país. São os que mais trabalham, são os que estão praticamente levando esse país aqui nas costas. Tanto que se a gente fizer uma greve geral só de imigrantes, provavelmente Portugal vai parar, né? Porque Portugal hoje conta com trabalhadores em todos os setores, trabalhadores imigrantes, né? Claro que é mais aí no setor de serviço, né, de turismo, até porque Portugal é um país que sobrevive disso, que tem uma economia relacionada a isso, não é um país industrializado, né, que produz tecnologia. Mas se você olhar hoje, os imigrantes estão em todos os setores da sociedade. Então, acaba até sendo um tiro no pé, né? Você ir contra a imigração no momento em que se mais precisa dela. E aí é esse discurso rasteiro, que é justamente para não falar dos problemas reais, colocar aí uma cortina de fumaça e não falar do que realmente muda a vida do trabalhador, né? Muda a vida da classe trabalhadora. É o fascismo, né, gente? Oi, Stefano, uma coisa que eu ia te perguntar, que o pessoal fala muito dos brasileiros que apoiam o Chega lá em Portugal, né, como a advogada, né, que você falou aí do Chega, que é brasileira.
como anda, se de fato há esse grande montante de imigrantes brasileiros apoiando o Chega, e qual é a relação do Chega com esses imigrantes que apoiam um grupo político abertamente fascista e contra imigração, né? Ainda que o discurso seja envelopado, como você colocou, para outras coisas, um grupo de convivência que não é anti-imigração, tem que legalizar as coisas e todo esse tipo. Se há uma justificação também de imigrantes que são bons imigrantes e maus imigrantes, e se isso está dentro dessa chegada de imigrantes que apoiam o Chega de alguma forma. E uma segunda pergunta que eu queria te fazer é a quantas andas você falou, né, do debate dentro da esquerda sobre o legado do Partido Socialista em Portugal, a quantas anda a esquerda? Ela vem se reestruturando, tenta olhar para esses erros e corrigir, ou infelizmente a coisa não está tão orgânica assim, está com mais dificuldades do que se espera, né, do que gostaríamos? Olha, a coisa tá muito difícil. Tanto que nesse segundo turno, né, de uma forma assim, vamos dizer, histórica, o próprio PCP, o Partido Comunista Português, indicou, né, fez a indicação para que as pessoas votem contra André Ventura, né, contra o fascismo, ou seja, automaticamente está pedindo voto para o José Seguro, que é uma figura que é historicamente muito mais ligada à direita do PS, né, porque o PS também tem sua divisão, né, é um partido, vamos dizer assim, social-democrata, de centro, mas que tem uma ala muito mais à direita, e uma um pouco mais ali centro e social-democrata. Então, o Antônio Seguro, ele é uma figura mais ligada à parte à direita, né? Mas a situação é tão grave que as forças de esquerda, né? E aí eu digo todas elas, estão aí indicando o voto no candidato apoiado pelo PS, né? Mas sempre com o discurso de que não há ilusões, né? É mais ou menos o que a gente viveu no Brasil. Claro, não quero comparar aí o PS com o PT e nem com Lula, porque, né, são coisas diferentes, né? O PT é um partido de bases, por mais que tenha hoje aí políticas mais voltadas para o liberalismo, foi um partido que, né, emergiu ali da classe trabalhadora, que teve um papel importante, né, na história do Brasil, enfim. Mas a gente está vivendo um cenário de que tem que votar nenhum para impedir que um presidente que possui um discurso abertamente fascista, né, tome posse. Né? Claro que aqui o sistema é parlamentar, né? Quem governa mesmo é o primeiro-ministro. Mas o primeiro-ministro, Luiz Montenegro, ele já deixou bem claro que não vai fazer nenhum tipo de campanha, né? Porque o seu candidato, inclusive, amargou a 5ª posição nas eleições, amargou a 5ª posição, foi uma derrota para o governo, né? Só que a partir do momento que o primeiro-ministro lava as mãos, né? Ele, querendo ou não, está endossando a possibilidade de ter aí um presidente como André Ventura, né? E desde os 2 governos, né, do PSD, porque o parlamento aqui já caiu 2 vezes, né? A gente foi para 3 eleições em menos de 3 anos, que é um outro poder que o presidente da República tem. Ele tem o poder de dissolver a Assembleia, né? Então, se a gente olhar o cenário hoje, se você pega o parlamento português, a maior bancada, né, as maiores bancadas são a direita, inclusive a do Chega, que de 2019 para hoje saiu de 1 deputado, que era o André Ventura, para 60. Então, assim, não é maioria, mas se junta Chega e o PSD e a Iniciativa Liberal, né, se juntar essas 3 bancadas, eles conseguem passar o que eles querem, né? E para, por exemplo, ter uma mudança constitucional, né, mudanças da Carta Magna aqui, das leis, você aprova no parlamento e manda para a presidência da República. E aí a presidência da República pode mandar de volta para o Tribunal Constitucional, né, caso encontre alguma inconstitucionalidade, pode vetar ou pode aprovar. E o André Ventura já deixou claro, né, por diversas vezes, que o objetivo dele é mexer na Constituição,
né? Eles já fizeram algumas alterações, principalmente em relação à lei dos imigrantes, à lei da nacionalidade, que é uma lei que está parada, né? Provavelmente vai ser discutida depois das eleições, e que pode aí colocar a própria democracia, né? A democracia, mesmo que burguesa, a democracia em risco, né? Então, a gente está num momento muito delicado, né? Eu acredito que todas as forças da esquerda, até mesmo uma direita liberal, mas com um pouco de consciência, né? Uma social-democracia também vá votar aí no seguro, mas vai ser uma briga dura, né? Vai ser uma briga dura, porque a gente sabe que o PSD é o antigo partido do André Ventura, né? Ele saiu do PSD, tanto que ele funda o Chega, porque ele viu que no PSD ele não ia conseguir disputar, né, com os grandes figurões da política portuguesa, e tem uma ala ali que apoia, né? E quando o primeiro-ministro Luiz Montenegro diz que não vai fazer campanha, ele simplesmente está lavando as mãos e falando, façam o que vocês acharem que deve ser feito. E outros partidos também da direita, a Iniciativa Liberal, teve o caso do Cotrim, que ficou em terceiro lugar, né, na disputa eleitoral, e que já havia declarado a possibilidade de apoiar o André Ventura caso ele não fosse para um segundo turno, né, que também ficou envolvido aí na última semana numa acusação de assédio sexual por uma ex-parlamentar, e que é, tipo assim, um partido e uma figura que tem as mesmas intenções do Chega. A diferença é que ele é mais, né, mais polido, né, usa uma gravatinha, liberalzinho, usa um sapatênis, tal, um pouco mais, né, refinado, mas o objetivo é o mesmo, privatizar, acabar com a segurança social, com o Serviço Nacional de Saúde, né, endurecer as políticas migratórias, enfim. A nossa situação é muito difícil, é muito delicada, mas eu espero, né? Existe aí uma chance de se reverter essa situação. Temos que aguardar, né? Ver o que vai acontecer. Stephanie, tem duas perguntas do chat para você. Uma é ainda falando de Portugal e os brasileiros, né? O Urbano perguntando: os brasileiros que vivem em Portugal, aptos a votar, a extrema-direita representa a maioria ou é minoria dos votos entre os brasileiros? Não, tem uma parcela significativa. O Eribaldo tinha até perguntado, né? Desculpa que eu esqueci de falar. O Chega é um partido que foi criado com bases bolsonaristas, né? As igrejas neopentecostais em Portugal, elas têm uma força muito grande. E a criação do Chega, né, eu até indico aqui para quem tiver curiosidade de se aprofundar, eu fiz uma reportagem, eu publiquei uma matéria na Jacobin. Ela tinha sido publicada em 2014, nas eleições legislativas lá de 2014, numa revista que circulava aqui. Mas como é uma revista que já não circula mais, eu achei importante disponibilizar isso online, né, para as pessoas poderem ler, porque eu conto a história do André Ventura, como o Chega se formou, qual é a ligação do Chega com o Brasil e a extrema-direita brasileira. Então, assim, o Chega ele foi criado muito através dos mesmos métodos do bolsonarismo, grupo de WhatsApp, compartilhamento de notícias falsas, instrumentalização de cultos religiosos, né, para colocar ali a ideia, né, na cabeça dessas pessoas, porque, querendo ou não, o imigrante, quando chega aqui, ele chega de forma vulnerável, né, e aí é um momento que essas igrejas, de certa forma, abraçam essas pessoas, né, oferecem aí um sentido de, vamos dizer assim, dignidade, né, e aí acaba virando uma pessoa mais fragilizada, né, na hora do discurso. Então, o Chega, ele contou muito com o apoio de brasileiros, né? Tanto que teve ali um momento, né, quando o Chega estava numa ascensão, que houve um racha no partido, da ala da Igreja Católica, né, representada aí pela Opus Dei, e a ala dos brasileiros neopentecostais, né? Chegou um momento ali que teve um conflito de interesses. Então, existem sim muitos brasileiros que votam no Chega, que fazem campanha para o Chega, que têm uma afinidade com Bolsonaro, com o bolsonarismo, né? O Eduardo Bolsonaro, por exemplo, muito próximo do Chega, ele já esteve aqui várias vezes, né? Inclusive já me atacou também, né? Porque
querendo ou não, essas coisas chegam nos bolsonaristas por causa da ligação que se tem, e tem uma parte infelizmente, né, uma parte da sociedade brasileira que ajudou sim a alavancar e que está aí votando no Chega, né, fazendo campanha, como eu falei aqui para vocês, a própria advogada, né, que vai defender aí os neonazistas, e alguns que também são militantes do Chega, é brasileira, né, em 2024 ela participou aqui de uma manifestação anti-imigração, né, a gente tem um vídeo de uma entrevista com ela, inclusive, e é isso, infelizmente é uma coisa assim, lamentável, né, mas que existe, porque o fascismo, ele é o fascismo ele é das massas, né, é um fenômeno de massas, e o trabalhador imigrante é um trabalhador fragilizado, né, quando a gente vive aí uma crise brutal do capitalismo, a gente sabe que fica muito mais fácil de se cair nas falácias fascistas, né, e geralmente é o que acontece, ainda mais quando a gente olha para a comunidade brasileira, que já tem uma influência aí do bolsonarismo, né, do negacionismo, de teorias da conspiração, enfim. Mas a presença dos brasileiros aqui na extrema-direita é muito forte. E sobre Venezuela, a Mônica Gonçalves, Stephanie, ela pergunta: e as comunas? É real a participação da população e a produção de alimentos? É real, gente, é muito real. Eu sei porque eu vi de perto, eu visitei algumas, lá no bairro histórico, né, o 23 de Janeiro, que é um lugar emblemático. Ali, as comunas, elas trabalham ativamente em prol da população. Eles fazem assembleias sempre, né, escolhem um representante, entregam as demandas para o governo central, tanto que quando eu estive na Venezuela, eu peguei uma dos últimos congressos, né, dos últimos eventos de Nicolás Maduro, que era justamente para receber essas demandas da população, né? E é isso, é uma auto-organização que ajuda nas coisas mais básicas do dia a dia, alimentação, saúde. Na Venezuela, por exemplo, você está caminhando pelas ruas de Caracas, é comum, principalmente nos bairros mais periféricos, você vê farmácias populares. Ao invés de você encontrar um carrinho de cachorro-quente, você encontra um carrinho com remédios populares, onde as pessoas podem ir lá retirar. Na Venezuela existe muitas rádios comunitárias também, eles têm esse sentido de comunicação popular, né, centros de saúde, cestas básicas que são organizadas entre os próprios moradores para uma distribuição. Então, existe sim aí um sentido de governança popular. E que, querendo ou não, por mais que a gente tenha críticas ao governo Maduro, foi um governo que, querendo ou não, olhou para essa questão, né? Olhou para essa questão e, de certa forma, abraçou esse legado, que é um legado do chavismo, né? É um legado que vem aí dos tempos de Hugo Chávez. Então, sim, as comunas têm um papel extremamente relevante e importante na sociedade venezuelana. Tá bem, acho que de pergunta do chat são essas. Eri, eu não sei se você quer... Eu vou fazer uma pergunta que o pessoal falou no chat e que eu, como uma pessoa que gostaria de um dia, quem sabe Deus, conhecer Portugal, se realmente a situação, né, a gente viu, você relatou vários casos, você mesmo foi vítima de agressões, de violências contra imigrantes, se isso que tem escalado, né, quem acompanha o trabalho vê isso, se o clima tem piorado realmente significativamente e se realmente está ficando perigoso para o imigrante brasileiro estar em Portugal, se o contexto político, social tem realmente deixado, tanto para o brasileiro que quer morar, quer visitar, se realmente tem deixado a situação muito perigosa, né? Com absoluta certeza. Hoje, eu não recomendo que ninguém venha
morar em Portugal, assim. Claro, cada um sabe de si, mas eu, por exemplo, se eu pudesse ter esse poder de decisão hoje, eu escolheria um outro lugar para emigrar que não fosse Portugal, né? E não é só pela questão, como eu disse, da xenofobia, do racismo, é pela própria inércia do aparelho do Estado, né? É um país, infelizmente, que deixa muito a desejar nos seus serviços públicos, né? E é um país envelhecido, que precisa da mão de obra de imigrantes e, ao invés de abraçar isso, repele, né? Então, a gente tem deficiências aqui em praticamente todos os setores, na educação, na saúde, no transporte. A gente vive uma crise de habitação aqui absurda, né? Lisboa é uma das cidades mais caras do mundo para se viver, né? O trabalhador português não tem condição de morar aqui na região central, né? Eles têm cada vez mais sendo empurrado para as regiões periféricas. Então, claro, para fazer turismo, eu já vivenciei, presenciei, escrevi sobre turistas que sofreram xenofobia, que foram agredidos, né? Eu acho que uma das histórias mais tristes que eu escrevi, né, de tantas que eu já fiz, foi inclusive de uma criança, né, numa escola aqui em Portugal, que teve os dedos decepados, né, por coleguinhas, né, uma criança brasileira. Foi assim um caso que chocou Portugal e também teve repercussão aí no Brasil. Eu fui a primeira jornalista a escrever sobre isso e depois desencadeou matéria até no Fantástico, porque foi uma coisa assim chocante, né? Crianças reproduzindo xenofobia, preconceito da forma mais bruta, né? Mais violenta possível. E é uma criança brasileira, né? Com uma mãe que é luso brasileira, né? Ela tem nacionalidade portuguesa, mas é de Belém do Pará, né? Tem um sotaque, enfim. E o filho estava ali sofrendo uma agressão e xenofobia e racismo de forma sistemática. E ela não contou em momento algum com apoio da escola, né, das instituições. Pelo contrário, quando ela foi buscar ajuda na polícia, a polícia quis duvidar dela, ao ponto de dizer que não ia admitir, o delegado disse, né, que não ia admitir que ela falasse que aquele caso era um caso de racismo e xenofobia, né? E, enfim, a escola, para vocês terem uma noção, a escola, depois de 2 dias do ocorrido, a escola fez uma festa, né? Não dispensaram a festa, que era um período aqui de São Martinho, que eles celebram aqui, a escola fez a celebração. Então, esse é só um dos vários exemplos que eu poderia dar aqui. Tem o caso da Lilian Kopp também, que foi outro caso que teve muita repercussão, que é uma professora pianista, que chegou a ser diretora da principal escola de música aqui de Lisboa, que vive aqui há 40 anos, que estava tendo o direito dela de renovar a autorização de residência vilipendiado, né? Aí muita gente, mas por que ela não já mora tantos anos aí e nunca pediu a nacionalidade? Simplesmente porque ela não quis, né? Ela falou, eu sou brasileira e pronto. Existe um acordo bilateral entre Portugal e Brasil que você pode pedir o Estatuto da Igualdade. Você não precisa pedir necessariamente a nacionalidade, você pode pedir esse estatuto e ter os mesmos direitos que um português tem. E foi isso que ela fez. Só que o sistema aqui foi degradando tanto, né? A função pública, o Estado foi ficando de uma forma assim tão desordenada e caótica, que chegou um momento que ela nem ela mesma conseguia mais renovar suas documentações. Então, existem vários exemplos de pessoas que moram aqui há 20, 30, 40 anos que está no limbo, que não consegue renovar um documento. Então, claro, Portugal é um lugar muito bonito, é belíssimo, tem uma culinária riquíssima, tem muitas pessoas boas, tá, gente? Tem muita gente que está do nosso lado da luta, tem muitos portugueses que não admitem, que se envergonham com o que está passando em Portugal, né, com o que acontece nesse momento em Portugal, e que realmente tem respeito, e vamos dizer assim, até carinho, essa é a palavra que eu posso dar, carinho pelo povo brasileiro e pelos brasileiros, mas a gente sabe que não depende, né, só dessas pessoas. Quem dera se só essas pessoas que tivessem aí no controle das coisas, né? Então, assim, fazer turismo, eu acho que é ok, é válido. Inclusive, Eribaldo, se você quiser vir para Portugal, Thalita, avisa, serão muito bem recebidos. Mas é aquilo, se preparem para
qualquer momento, assim, ouvir algum insulto ou passar por algum episódio desconfortável. Stephanie, e em relação à violência de gênero direcionada para as mulheres imigrantes, casos, enfim, de violência no geral, até de feminicídio também, como é que está o cenário aí hoje? Outro cenário ruim, né? Portugal é um país misógino, né? A violência doméstica, principalmente contra a mulher aqui, é algo que está, vamos dizer assim, enraizado na sociedade portuguesa. Né? Existem muitos casos de agressão e de violência, né, nos lares aqui. No final do ano passado, eu até publiquei uma reportagem de uma brasileira que teve que pedir o botão do pânico, né, porque ela estava sendo ameaçada pelo companheiro, e inclusive é uma mulher brasileira e o companheiro era brasileiro também. Só que isso não acontece só entre imigrantes, né? Os próprios portugueses e as próprias mulheres portuguesas já sofrem com isso, né, há muito tempo. É um quadro histórico, vamos dizer assim. Então, eu mesma, né, quando sou atacada, os ataques são muito violentos e muito misóginos, assim. Tem colegas meus jornalistas, homens, que, né, também sofrem preconceito e tal, mas não chega nem perto do que nós, jornalistas mulheres, sofremos, né? O ataque em cima da gente é muito mais forte. E aí eu acho que não é só jornalistas, né? Eu acho que é qualquer mulher, independentemente aí do cargo que ela ocupe e da função que ela desempenha, o ataque é sempre mais forte pro lado das mulheres. Tanto que no início da live a gente estava falando do Mário Machado, aquele neonazista, né? Que é uma figura que já ameaçou muitas pessoas aqui, já proferiu ofensas contra a minha pessoa e que foi preso pela última vez por ofender e por ameaçar uma mulher, né? Uma militante aqui do partido de esquerda, né? Ela entrou com processo, processou, ganhou e conseguiu colocá-lo atrás das grades novamente, né? Porque ele já foi preso várias vezes, ele tem vários crimes nas costas, né? E agora provavelmente a pena dele deve aumentar por conta da operação que foi realizada ontem. Então, sim, a misoginia é algo assim assustador aqui em Portugal também. Bem, você está na capital, né, Stephanie? Você vive na capital. Vivo, estou em Lisboa. Muito bem. Não conheço a Lisboa. capital. Inclusive, Conheço, Lisboa teve algo muito curioso aqui, Thalita, no mês passado, que foi a festa da torcida do Corinthians. Você tem que ver. A torcida do Corinthians tomou as ruas de Lisboa para comemorar o título da Copa do Brasil. Olha só. É um estado do Brasil mesmo. Tem a brincadeira que fala, né, da Guiana brasileira, né? Se for fazer parte de uma região, é do Nordeste, que está mais perto da gente. Pernambuco em pé, né? Que eles falam. Pernambuco em pé. Que é menor do que Pernambuco, vale salientar. E olha que Pernambuco é pequeno. A Stephanie, na verdade, ela não se referiu necessariamente a Lisboa ou a Portugal. Ela quis falar porque ela se referiu ao Corinthians. Né, Stephanie? Tá tudo certo. Pelo menos alguma coisa de positivo tem que acontecer, né, gente? Poxa. E o Corinthians é um fenômeno da natureza, né? O Corinthians todo destruído, acabado, passando por várias crises, quase à beira da falência, e ganhou 2 títulos, né? E ainda eliminou o rival, né? O rival cheio de dinheiro, que inclusive tem um técnico português, né? Exato. É isso. É isso. Ganhou o Paulista em cima do Palmeiras e a Copa do Brasil em cima do Vasco. Veja. E vai ganhar a Recopa em cima do Flamengo daqui uns dias. É o que eu sempre digo. O único time que o Corinthians treme é o Sport Clube do Recife. Porque o Corinthians chega. Olha, 100% das vezes que o Corinthians chegou em final de Copa do Brasil contra o Sport, perdeu. Foi só uma, mas perdeu. O Corinthians perdeu contra o Sport no Campeonato Brasileiro passado. Eu acho, inclusive, foi um dos poucos times que o Sport ganhou. A gente ganhou. Ele não ganhou para ninguém. Impressionante, é mesmo, é verdade. É isso aí. Mas eu não. Pode me xingar. Se um dia eu for fazer tudo em Portugal, podem me xingar. Eu só quero comer. Tá tranquilo. Então você vai adorar. A comida aqui é muito boa, assim. E a gente tem
uma ligação. É lógico, a gente tem ligação em tudo, né? É impossível não ter. Mas na cozinha, assim, na culinária, eles são bons na cozinha. E eu vi aqui um comentário falando que Lisboa é linda. Realmente, Lisboa é muito bonito. O Porto também é uma cidade muito bonita. Portugal é um país bonito, apesar dos pesares. Sim, eu conheci a cidade do Porto. É Inclusive muito que eu bonito. comi a francesinha. Gente, é o nome da. É o nome Eles têm dessas, né? É o Francesinha. nome Eles da têm cozinha, muitas gente, pelo amor dessas. de Deus. É Não, francesinha ou é francês? É francesinha mesmo, é no diminutivo, né? Isso, E francesinha. eu não lembro mais como é que é isso. É um prato, que é Pão, um molho, um pão com molho, enfim. né? É uma comida típica É portuguesa, né, verdade. E Stephanie? muito, muito forte no Porto, né? É uma comida tradicional do Porto. Você comeu a francesinha no lugar certo. Ah, tudo o bem. português nunca fez uma quinta série, né? Ele pula essa etapa da vida dele. Com certeza, gente. E aqui, muitas coisas, muitas palavras que têm um significado no Brasil, aqui tem outro. E aí é E o uma coisa que você vai brasileiro não pegando com tem o tempo. maturidade. Não, Não não tem. tem. Nenhuma. É Nenhuma. isso mesmo. Exatamente. Tá bem, Stephanie, olha, eu te agradeço, obrigada, né, mais uma vez. Certamente você vai voltar para a gente continuar falando. Você que está aí, né, como você disse, né, esteve em vários lugares aí no último ano, né, nos últimos tempos, inclusive para até vir aqui dizer que, olha, de alguma forma a gente já está em guerra, e é verdade, né? Então, É a verdade. ver aí os próximos episódios da nossa realidade. Obrigada mais uma vez, e é isso. Até a próxima. Valeu. Valeu, Obrigado, Stephanie. eu que agradeço o convite. Até a próxima. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, Valeu, tchau. Stephanie. Tchau, tchau.